Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Saber Generativo e ao nosso curso Criando um Assistente Digital. Hoje, a gente vai fazer um tour guiado pelo Gemini, a inteligência artificial do Google. A ideia aqui é bem simples, mas super importante. Entender como essa tecnologia funciona para que a gente possa usá-la de um jeito mais consciente e responsável. Porque no fim do dia, por mais incrível que pareça, é essencial lembrar que ela é uma ferramenta. E quem a comanda somos nós. Vamos começar com aquela pergunta que, lá no fundo, todo mundo já se fez. O que de fato acontece por trás da tela quando a gente digita uma pergunta e, em segundos, uma resposta completa aparece? Pois é, parece mágica, né? Mas não é, não. E é exatamente essa viagem pelos bastidores que a gente vai fazer hoje para desvendar esse mistério. Beleza, então. Primeiro passo de todos. Antes de sair usando qualquer ferramenta, a gente precisa entender o que ela é. Então vamos direto ao ponto. Afinal de contas, o que é o Gemini? Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o Gemini não é uma pessoa, não é uma consciência. Pensa nele como uma janela, sabe? Uma interface que dá acesso aos modelos de IA super complexos do Google. E a palavra-chave aqui é multimodal. Isso quer dizer que ele não lida só com texto. Ele também entende imagens, ouve áudio e ele junta tudo isso para ser um assistente pessoal bem completo. E essa tecnologia não surgiu da noite para o dia, viu? O Gemini é resultado de mais de uma década de pesquisa. A jornada começou lá em 2013, com modelos que aprendiam a associar palavras. Mas o grande pulo do gato mesmo vem em 2017, com uma arquitetura chamada Transformer. Foi isso que permitiu que a IA começasse a entender o contexto de verdade, sabe? Em frases mais longas. Basicamente, é a base de quase toda a IA generativa que a gente vê por aí hoje. Certo, a teoria já foi. Mas e na prática? O que dá para fazer com essa ferramenta? O Google separou o uso dela em 3 áreas principais. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira delas, produtividade. Pensa só no tempo que se economiza. Pegar um relatório gigante de 50 páginas e transformar num resumo com os pontos principais em segundos. Ou então, para quem é da área de programação, sabe aquele bug teimoso no código que não sai de jeito nenhum? Ele pode ajudar a encontrar. É, na prática, um acelerador de trabalho. A segunda área é a criatividade. Quem nunca ficou olhando para a página em branco sem saber por onde começar, né? O Gemini pode ser tipo um parceiro para trocar ideia, um parceiro de brainstorming, ajudar a rascunhar um post para o blog, sugerir um roteiro ou até mesmo gerar uma imagem para ilustrar um conceito que está na cabeça. E por fim, a terceira área, a curiosidade. Pensa nele como ter um professor particular ali disponível o tempo todo. Dá para pedir para ele explicar de um jeito simples aqueles conceitos super complexos, tipo física quântica ou história da arte. É uma porta de entrada para aprender sobre praticamente qualquer coisa que der na telha. Muito bem, já vimos o que ele faz, mas como ele faz? Agora a gente vai dar uma espiada debaixo do capô para entender como funciona todo o processo, desde o comecinho do treinamento até a resposta que chega para a gente na tela. O processo todo dá para resumir em 3 grandes etapas. Tudo começa com o pré-treinamento. Imagina o modelo lendo tipo uma parte gigante da internet para aprender os padrões da nossa linguagem. Depois vem o pós-treinamento, que é um ajuste fino, sabe? Ele é lapidado com exemplos de alta qualidade e com a ajuda de pessoas. E por último, a geração da resposta. Ele cria várias opções, faz uma checagem de segurança e escolhe a melhor para entregar. E aqui está o segredo de como ele pensa. No final das contas, o trabalho dele é prever a próxima palavra mais provável. O modelo aprende, por exemplo, que se a gente fala manteiga de amendoim e a chance da próxima palavra ser geleia é muito, mas muito maior do que ser cadarço. Agora imagina essa mesma lógica funcionando numa escala com bilhões de parâmetros. É assim que ele consegue construir textos que fazem sentido. Depois daquele treinamento inicial gigante, entra uma coisa chamada RLHF. É uma sigla chique para Aprendizado por Reforço com Feedback Humano. A ideia é fácil de entender. Pessoas, de verdade, dão notas para as respostas da IA. O modelo então é ajustado para favorecer os caminhos que levaram às respostas que receberam notas boas. Não é que ele fica feliz, é um ajuste matemático mesmo, para ele aprender o que nós humanos consideramos uma resposta útil e segura. Ok, agora um momento super importante, o choque de realidade. A tecnologia é incrível, sim, mas ela está longe, bem longe de ser perfeita. O próprio Google fala sobre isso abertamente e entender esses limites é o que faz toda a diferença entre usar a ferramenta de um jeito ingênuo e usar de um jeito consciente e responsável. Na documentação oficial, eles listam 6 grandes desafios que ainda estão no centro das pesquisas. Isso vai desde garantir a precisão das respostas, passando pela questão dos vieses,
até como proteger o sistema de gente tentando enganá-lo de propósito. Vamos focar aqui nos pontos mais críticos para quem está usando a ferramenta no dia a dia. E este aqui talvez seja o ponto mais crucial de todos, as famosas alucinações. A IA pode simplesmente inventar fatos, criar fontes que não existem, citar coisas que nunca foram ditas, e ela faz isso com uma confiança que até assusta. É fundamental a gente entender isso. Ela não sabe o que é a verdade, ela só prevê o que soa como uma resposta que faz sentido. Por isso, a regra de ouro é: sempre cheque qualquer informação importante. Na parte de segurança, existe um equilíbrio bem delicado entre dois tipos de erro. Tem o falso positivo, que é quando a IA peca pelo excesso de cuidado e bloqueia um pedido que era totalmente normal. E tem o falso negativo, que é bem mais perigoso. É quando ela falha em perceber um pedido inadequado e acaba gerando uma resposta que pode ser problemática ou até prejudicial. Achar o meio-termo perfeito aí é um dos maiores desafios contínuos da área. Então tá, e para onde vamos agora? Como é que essa tecnologia avança? A resposta, isso é bem legal, não está só nas mãos dos engenheiros, não. A visão do Google e da indústria toda é que a melhoria depende de uma parceria essencial. E essa parceria tem dois lados bem claros. De um lado, a responsabilidade de quem desenvolve a tecnologia, de criar sistemas cada vez mais seguros e transparentes. E do outro lado, a nossa responsabilidade, de quem usa, que é o quê? É usar a ferramenta com um olhar crítico, entender que ela tem falhas e, o mais importante, dar feedback para que ela possa evoluir. Pode parecer bobagem, mas cada vez que alguém clica no gostei ou não gostei ali na resposta, isso não é só uma opinião. É um dado super valioso que alimenta o ciclo de aprendizado do modelo. São as interações de milhões de pessoas que juntas ajudam a treinar a IA para ela ficar mais útil e mais segura para todo mundo. E tudo isso leva a gente para a nossa reflexão final. Usar uma IA como Gemini é muito mais do que só fazer perguntas e apertar botões. É interagir com uma tecnologia que está mudando e evoluindo o tempo todo. Então, a pergunta que fica no ar é: como é que a gente pode ser um parceiro melhor nesse desenvolvimento todo, garantindo que o futuro da IA seja o mais benéfico e responsável possível? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela atenção e fica o convite para a gente continuar essa jornada no próximo momento de aprendizagem, que pode ser individual, em grupo ou com a participação de um professor ou professora aqui da Saber Generativo. Até a próxima!